meus amigos, eu devo dizer para vocês que eu ando muito preocupado com a situação do Santos. Dessa vez a gente não vai falar sobre Fábio Carille, não vamos falar sobre Patrick, Rainer, não vamos falar sobre Rodrigo Ferreira. Eu vou falar sobre algo que para você pode até parecer que não influencia no que a gente vê dentro de campo. Mas meus pais me ensinaram que às vezes as coisas que acontecem fora de um contexto, determinado contexto da sua vida, por exemplo, você está com muitos problemas dentro de casa, isso acaba refletindo no âmbito profissional, por exemplo. E quando um clube dá muitas demonstrações de que virou a casa da mãe Joana, com todo o perdão que eu peço à mãe Joana, que não tem culpa do Santos ter se transformado nisso, a gente pode imaginar sim que essa bagunça extracampo se reflete dentro de campo. Essa é a minha opinião. Vamos falar sobre salários atrasados e uma briga, assim, olha, inacreditável, patética e, assim, constrangedora, acho que é uma palavra boa, que aconteceu no vestiário do Santos após a vitória por 1-0 contra o Brusque. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você. Muito prazer, eu sou o André Siqueira, você está no canal Filho de Peixe e dessa vez vamos falar sobre os bastidores do Santos que estão pegando fogo. Não bastasse a campanha desorganizada dentro de campo, o extracampo está uma várzea. Vamos falar sobre tudo isso. Antes eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar, compartilhar e vir fazer parte aqui da nossa família, do canal Filho de Peixe. Agora a nossa próxima mini meta, 5.200 inscritos. Conto com o seu engajamento, com a sua participação. Tá certo? Vamos lá então, vamos começar com o caso mais recente. Os salários do Santos estão atrasados, ou pelo menos ficou atrasado agora, neste último mês. Os salários deveriam ter sido pagos no famoso quinto dia útil, também conhecido como a última sexta-feira, dia 6 de setembro, e não foram pagos. Portanto, os jogadores do Santos entraram em campo contra o Brusque no último sábado, sem ter recebido o salário da carteira. A Lei Geral do Esporte diz que o valor de direito de imagem é de, no máximo, 40%. Então, o jogador do Santos ganha pelo menos 60% na carteira, ou seja, maioria, esse salário estava atrasado. Não só dos jogadores, mas também dos funcionários, aqueles que recebem bem menos do que os jogadores. O Santos alega que houve um problema documental no procedimento que o Santos estava fazendo com o banco. O Santos estava concluindo uma operação de antecipação de crédito, porque a situação financeira do Santos é horrível, né? Cai para a Série B, não arrecada com bilheteria, etc e tal, tudo aquilo que vocês já estão carecas de saber, e aí que por conta disso, apenas por um atraso, numa falha documental, o salário não foi pago, mas segundo disse, se eu não me engano, ao De Olho no Peixe, o Paulo Brax falou que o De Olho no Peixe, até essa terça-feira, dia em que eu gravo esse vídeo, estou gravando esse vídeo na manhã de terça-feira, as pendências seriam resolvidas. Essa é a promessa do CEO do Santos. O Santos dever salário não é uma novidade, isso acontecia na gestão do Andrés Rueda, não tinha acontecido ainda nesse ano de 2024, mas é como eu falei, o Santos com uma arrecadação pífia de bilheteria, o Santos com a verba curtíssima em razão da Série B, não tem recurso, não consegue, ninguém faz mágica, e o Santos atrasou o salário. E atrasar salário é sagrado, tanto para o roupeiro, para a tia da merenda, para o massagista e também para os jogadores. O jogador não recebe o salário, faz aquele bico e tem razão, né? Você aí que trabalha, você que é assalariado, se o seu chefe não te pagar, você vai ficar de boa? Você vai levar numa boa? Não vai, e você tem todo o direito de reclamar. E aí, a gente começa... muita gente pode falar, então tá explicado por que o Santos fez aquela partida ridícula contra o Brusque. Bom, então o Santos está com o salário atrasado desde a primeira rodada, porque o que esses jogadores têm feito dentro de campo, só se eles estão há 9 meses sem receber salário. Mas quando tudo vai mal, você dá mais um argumento, você apagar fogo com gasolina, isso é muito preocupante, né? É claro que a gente imagina que para os próximos meses a situação entre nos trilhos, porque, por exemplo, o Santos está aguardando aí a verba que vai receber pela venda do Marcos Leonardo ao Al Hilal, do Ângelo para o Al Nassr, a própria venda do Arthur Gomes aqui, o Santos que é clube formador, o Cruzeiro vendeu o Arthur Gomes para o Dínamo de Moscou, vai entrar um cascalho aí, a gente imagina, a gente espera que a situação se normalize nos próximos meses, mas nunca é bom o salário ficar atrasado.
E aí eu quero fazer um link dessa questão do salário atrasado para o próximo assunto, que assim, olha, é constrangedor. Mas como esse aqui é um canal que fala do Santos, eu não poderia deixar de trazer esse assunto aqui com vocês, né? Que é o seguinte, segundo Wagner Frederico, essa questão do salário, por mais que os jogadores, os funcionários todos, principalmente aqueles que ganham muito menos do que os jogadores, eles foram incensados, ou seja, estimulados por gente do departamento de futebol, comandado por Alexandre Galo, a botar a boca no trombone, a pressionar o pessoal da Vila Belmiro, o pessoal ligado ao Marcelo Teixeira. Por quê? Segundo Wagner Frederico, tem um racha ali nos bastidores do Santos. O pessoal da Vila, mais próximo ao Marcelo Teixeira, e o pessoal do CT, mais próximo do futebol, do Alexandre Galo. E se isso está acontecendo, a gente começa a entender muitas coisas que acontecem no Santos. A fritura de alguns profissionais, algumas historinhas que a gente fica sabendo e que são tornadas públicas, né? Então, se não está todo mundo vestindo a mesma camisa, no mesmo propósito, a gente fica preocupado e a gente passa a entender por que é que o Santos está nessa situação. E já que falei de Alexandre Galo, ele é personagem de uma história assim, seria cômico se não fosse trágico, né? No último sábado, o Santos vence o Brusque por 1-0 e no vestiário, após essa vitória, os jogadores estavam ali naquele seu momento sagrado de rodinha, de oração, de conversa, aquele bate-papo sagrado de vestiário. Eis que, de repente, não mais que de repente, uma pessoa desconhecida por muitos entra na roda de oração e, segundo Wagner Frederico, abraça, inclusive, o Gabriel Brazão. Essa pessoa foi expulsa ali da roda de oração e o clima pesou nos bastidores do Santos. Eu já falei disso de leve, de passagem aqui num outro vídeo, mas eu vou compartilhar agora a tela aqui com vocês de uma reportagem muito bem apurada pelo sempre competente repórter do Santos, Bruno Lima, falando um pouco mais sobre esse bastidor, essa confusão inacreditável no bastidor do Santos. Então, olha lá, vamos aumentar aqui o zoom para vocês conseguirem ler também. Olha aí. Bastidores. Confusão no vestiário do Santos escancara desorganização fora do campo. Sem ser apresentado, assessor do presidente Marcelo Teixeira queria participar de oração com os atletas. Assinada por ele, Bruno Lima, espetacular repórter. O pobre desorganizado futebol apresentado pelo Santos na Série B é reflexo explícito daquilo que acontece administrativamente no clube, concordo. E o episódio na Arena Joinville, depois da vitória por 1-0 contra o Brusque, escancara isso. Após o confronto, o executivo de futebol Alexandre Galo precisou pedir para Alex Fabiano, conhecido popularmente como GG, tá? Aqui é uma informação, assessor do presidente Marcelo Teixeira, que não foi apresentado ao dirigente, saísse do vestiário e não participasse da oração com elenco e comissão técnica. Só aqui eu já tenho vontade de parar esse vídeo e abrir minha boca assim e falar, não aguento mais. Como é que o assessor da presidência, um cara que trabalha para o presidente do clube, não foi apresentado ao homem forte do futebol do Santos? Aqui é importante dizer que o Rainer, o Furti, o La Quintana, o Jair, o Schmidt, o Brazão, eles não têm obrigação de conhecer os assessores do presidente do Santos, no cenário ideal. Mas como é que o dirigente, um cartola, o cara responsável pelo futebol, não sabe quem é um assessor do presidente? Então, se o presidente não puder estar presente num jogo, numa viagem, o Alexandre Galo sabe com quem ele está conversando? Mas, enfim, vamos adiante. Houve desentendimento verbal entre as partes e os seguranças do clube agiram após a representação dos jogadores que também não conheciam o assessor de Teixeira, ok? Aí eu perdoo os jogadores. Como foi o desentendimento entre o Silva, né, o GG e o Galo? Na oportunidade, já com todos reunidos para a tradicional oração pós-jogo, Galo avistou Silva no grupo e questionou sua identidade. Silva então se apresentou e disse exercer a função de assessor do presidente. Aí vem a parte inacreditável. Sem conhecê-lo ou ao menos ter sido apresentado anteriormente, o executivo de futebol, que imaginou estar diante de um simples torcedor, pediu ao mesmo que se retirasse, uma vez que sua presença estava incomodando os jogadores. Já vou falar disso já já. Apesar de contrariado, o GG atendeu o pedido, mas antes de realmente se ausentar, teria dito: é por isso que o Santos está nessa situação. Silva ainda teria aproveitado o momento para questionar algumas contratações feitas por Galo, como a do atacante Morelos e a do meio-campista Patrick.
Em entrevista à Rádio 09 neste domingo, Galo se posicionou sobre o episódio dizendo que havia ocorrido uma falha na segurança do Santos. Discordo, uma vez que tal presença no vestiário não poderia ter ocorrido. Houve uma falha na nossa segurança, um cara que ninguém conhecia. Nem os jogadores, tampouco os membros da diretoria que lá estavam. Ele insistia que era assessor do presidente e queria participar da oração com os atletas. Imediatamente estranhei a presença daquela pessoa e, com educação, pedi para que se retirasse. Ele apresentava sinais de embriaguez, falou algumas besteiras, mas os nossos seguranças o colocaram para fora. E aqui diz que o estranho é que o Marcelo Teixeira estava no vestiário. O Marcelo Teixeira diz que não presenciou a conversa do GG, do Alex Fabiano, com o Galo, e aí vem o que é mais grave. O tal do GG foi nomeado como assessor do presidente no dia 1º de julho. Ele não é remunerado, como vocês podem ver por aqui, e tem o documento que assinou a nomeação do GG, pede para que a nomeação seja compartilhada com todos os departamentos, encaminhando cópia ao Conselho Deliberativo. Então, um cara nomeado em julho, um documento que diz que todos os departamentos deveriam saber, o Alexandre Galo, chefe do departamento de futebol, não faz a menor ideia de quem seja esse cara. Aqui eu preciso dizer algumas coisas, porque o Santos me deixa estafado. Eu não aguento mais saber que o meu time é uma várzea, que o meu time é uma zona, com todo respeito à várzea e com todo respeito às zonas do nosso querido Brasil. Primeiro que é o seguinte, né? A que ponto chegamos? No dia 10 de setembro de 2024, eu preciso dar razão a Alexandre Galo. O que esse cidadão, o tal do GG, quis se meter na oração dos jogadores? Quem que ele pensa que é? Pô, vai fazer outra coisa. Sai daí, né? Sai daí. O vestiário é sagrado. Você quer participar de oração para quê, ô Xará? Pelo amor de Deus, né? Você tá vivendo em Marte. Pelo amor de Deus. Então eu tenho que dar razão para o Alexandre Galo. A que ponto chegamos? Em segundo lugar, como vai mal o Santos, né? Como vai mal no Santos? Recentemente, lá por junho, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deu uma entrevista dizendo que o marido dela sequer pisa no centro de treinamento porque ela preza pelo profissionalismo. E no Santos, é assessor, é um monte de gente que não tem o que fazer pendurada no Santos, né? Não vou dizer que eles estão mamando nas tetas do Santos, com perdão da expressão, porque, segundo consta, o tal do GG não é remunerado. Mas um monte de gente pendurada no Santos, para lá e para cá. No jogo contra o Guarani, no Brinco de Ouro, o repórter de campo passou uma informação. Tinha tanta gente na comitiva do presidente que o Galo teve que ficar para fora do camarote destinado à presidência. É uma festa danada, é a farra do boi. O Santos parece que está ganhando a Série B de braçada, com 100 pontos, né? Que vira excursão, uma coisa maravilhosa, e vai jogar não sei aonde, leva um monte de gente e o Santos nessa situação. Então, um assessor que não sei onde estava com a cabeça, querendo participar de rodinha de oração, comitiva do Santos, numa farra danada, uma festa, uma algazarra, e para cima e para baixo, e vai assessor, e convidado, e não sei o quê. E aí, nem o Galo conhecia o tal do GG. Nem o Galo. Então, enquanto o Santos é o time da várzea, o Santos é o time que tem um monte de gente pendurada, no Palmeiras, o marido da presidente não entra dentro do clube, do CT. No Santos, é o filho do presidente, o amigo do filho do presidente, o assessor do presidente que ninguém conhece, o convidado de não sei da onde e não sei o quê. E vocês acham que isso não reflete dentro de campo? O jogador vira e fala assim, o Juliano vira pro Brazão e fala assim, pô, Brazão, tá osso, hein, cara? Tá osso. Porque os caras não conseguem pagar o nosso salário e ainda uns caras que a gente nem conhece vêm para rodinha de oração. Vocês acham que isso não reflete dentro de campo? Eu não estou aqui passando pano para a atuação vergonhosa de jogadores do Santos, que não estão jogando nada a Série B inteira, que fique claro. Mas o que eu estou dizendo é, se tudo tivesse organizado, bem bonitinho, tudo certinho, você poderia ter razões para puxar a orelha de jogador. Pegar e falar, ô Xará, ô bonitão, você tá de corpo mole por quê? Aqui está tudo disciplinado, o salário está em dia, a gente está fazendo o que pode para deixar o clube organizado num contexto de Série B, vocês não estão jogando bola por quê? O jogador tem todo o direito de virar e falar assim, ô Xará,
Você está puxando a minha orelha por quê? Paga meu salário. Tira esses caras aqui que ninguém conhece. Quando vocês limparem o vestiário desses caras pendurados aí, a gente discute aí a nossa postura, a gente discute se a gente quer treinar 2 períodos. Então, meus amigos, isso reflete dentro de campo, sim. Essa é apenas a minha opinião. E é isso que a gente tem que ter, você, torcedor santista, tem que ter em mente. Enquanto o Santos ficar nessa funcionando de forma provinciana, amadora, patética, constrangedora, dentro de campo vai refletir. Dentro de campo vai refletir. A gente fica discutindo SAF, nova arena, profissionalizar, o CEO, Paulo Brax, que vai profissionalizar o Santos, e o diretor de futebol não sabe quem é o assessor do presidente. Foi nomeado em julho, nós estamos em setembro. Uma várzea. Tá pior que a casa da mãe Joana. E mãe Joana, me desculpe mais uma vez, a senhora não tem nada a ver com isso, tá certo? Meus amigos, esse é mais um vídeo em tom de desabafo, porque olha a situação do Santos. Vai muito mal. Vai mal demais o Santos Futebol Clube e a gente só tem a lamentar. E aí, o que você acha de mais essa história inacreditável do Santos? Deixa a sua opinião. Se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, comente, compartilhe, hype esse vídeo e vamos juntos agora rumo aos 5.200 inscritos, chegando aos 10 mil, uma camisa oficial do Santos pode ser sua. Voltamos a qualquer momento com qualquer novidade, mas por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.